paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, retirado do livro de Ezequiel, capítulo 34. Hoje vamos falar sobre as advertências aos pastores. Caros irmãos, estamos vivendo a última hora da Igreja de Cristo Jesus nessa terra. A última hora é um aviso aos cristãos, e está cercada de sinais e avisos divinos para que os escolhidos possam verdadeiramente escapar da grande tribulação que virá sobre essa terra. Esta hora é dever de cada pastor, de cada pessoa que se diz cristão, preparar a noiva de Cristo Jesus para o dia das bodas. As bodas do Cordeiro, preparando uma noiva pura, sem máculas, para entrar para o casamento com Cristo Jesus, sem nenhuma mácula, sem nada que possa afetar a sua vida. Infelizmente, irmãos, não é isso que nós vemos nos dias atuais. Um grande número de igrejas ditas evangélicas, protestantes, onde os fiéis estão adormecidos. Sim, estão adormecidos na fé. Estão sendo enganados por falsas doutrinas, guiados por líderes que se preocupam tão somente por um status, se preocupam pela fama, pela riqueza, por mordomias, sucesso profissional e também por templos suntuosos. Mas esses pastores que se preocupam com essas coisas, eles não estão preocupados com milhares e milhares de pessoas evangélicas, que irão ficar de fora no arrebatamento. Eles não estão preocupados com isso. Com a desculpa de que os tempos mudaram, mas eles esquecem que Cristo Jesus é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas embutidos de que os tempos mudaram, eles ignoram as escolas dominicais, eles ignoram os cultos com orações, eles ignoram os ensinamentos bíblicos. Esses líderes, de forma alguma, estão preocupados com os rumos que a igreja está tomando nos dias atuais. Não estão preocupados.
pois eles se desviaram da essência, a essência do Evangelho. Eles estão cheios de vaidades, cheios de ganância, cheios de falsos ensinamentos, e a cada dia que passa se distanciam cada vez mais de Cristo Jesus. Esses sinais de alertas escritos na Bíblia estão sendo visíveis em nossos dias, na nossa época. Se olharmos ao redor, nós vamos ver uma natureza em fúria. Nós vamos ver a degradação moral da sociedade. Nós vamos ver uma corrupção geral. O ser humano está corrompido. Além de ver uma grande inversão de valores. Todos esses sinais que nós acabamos de citar são sinais previstos. Já estão acontecendo. Eles estão acontecendo nos nossos dias. E a Bíblia fala que isso aconteceria antes da volta de Cristo Jesus. Uma volta para buscar a sua igreja. Uma igreja composta daqueles e somente daqueles que entregaram seus caminhos a Ele. Aqueles que permitiram que o Espírito Santo os guiasse e eles se tornassem uma nova criatura, se tornasse um filho de Deus, não uma criatura de Deus, uma nova criatura nascido da palavra e do Espírito Santo. Esse alerta, irmãos, é para todos. Alerta enviado a todos. E foi enviado para libertar o povo de Deus. Libertar das mentiras do encardido. Libertar dos aliados do encardido. É verdade também que o homem tem criado hierarquias nessa terra. E essas hierarquias estão nas igrejas. É verdade que para que uma organização cresça, para que uma organização ela tenha frutos, é preciso uma hierarquia. É verdade isso. Mas lá no céu não vai ter hierarquia para os seres humanos. Porque para Deus todos nós somos iguais. Diante dele, todo homem, rico, pobre, miserável, alto, baixo, magro, gordo, não importa. É igual para Deus. É verdade que existem várias maneiras de servir a Deus. É verdade também que vão ter galardões diferentes lá no céu. Quem trabalhou mais vai ter um galardão maior. Mas perante Deus, todos são iguais. Sabe, irmãos,
Para que isso aconteça, para que nós sejamos trabalhadores de Cristo, existe um chamado. E esse chamado é que determina o trabalho que cada um de nós vamos fazer nessa terra. Você é chamado para um determinado serviço. E esse serviço é para realizar o crescimento e o pleno desenvolvimento espiritual do grande rebanho de Cristo nessa terra. Cada ser humano tem um chamado distinto. Cada ser humano vai fazer aquilo para que ele foi chamado. Mas você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Se você foi chamado por Deus, Ele não só faz o chamado, não. Ele também credencia a pessoa. Ele qualifica a pessoa. E se você foi chamado para pastor, ele te qualifica para pastorear o rebanho. E uma coisa é certa, essa qualificação, ela não vai além daquilo que Deus quer. Deus qualifica as pessoas e Ele chama para pastores pessoas que devem ser casadas, pessoas que tenham filhos e que seus filhos sirvam ao Senhor. Ele chama pessoas que sejam espirituais, que sejam devotos, que sejam honestos e conhecedores da palavra, dispostos a ensinar. Contudo, nós vemos uma grande inversão de valores. Antigamente a pessoa era pastor se ela tinha um chamado. Você entrava numa igreja, o pastor tinha seus dons. Ele era uma pessoa respeitada pelos membros e pela sociedade. Hoje, infelizmente, para ser um pastor, não é necessário um chamado de Deus. Não. Ah, você tem jeito para ser pastor. Aí a pessoa vai lá, faz um curso, pega um diploma, ele faz um curso de oratória, ele passa a ter uma habilidade em oratória, ou simplesmente recebe uma ordenação de uma organização religiosa e é pastor. Ele não conhece a palavra de Deus, ele não tem o costume de ler a Bíblia, não tem nenhum dom, mas está à frente de uma igreja pregando com o título de pastor. Sabe, irmãos, talvez por isso, e talvez essa seja a razão pela qual existe uma infinidade de pastores, mas poucos cristãos verdadeiros.
É verdade que os maus pastores sempre existiram. Não é privilégio nosso nos nossos dias. Em todos os tempos existiam muitos pastores, maus pastores. Mas em nossos dias, nos dias atuais, esse é um grande diferencial. Então, para dizer que existem mais maus pastores do que bons pastores. O conjunto de maus pastores tem se avolumado de forma extraordinária. Tem se avolumado exageradamente. Porque as igrejas, na ânsia de abrir mais locais de cultos, elas se esqueceram da qualificação. Mas Deus tem alertado esses pastores que vivem uma vida irregular. Deus alerta. Vão ter de prestar contas. Porque esses falsos pastores estão prejudicando a igreja de Cristo nessa terra. A Bíblia Sagrada faz várias advertências. A primeira advertência é: ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Esse alerta, Deus está se referindo àqueles pastores que estão à frente de uma igreja, à frente de um ministério, mas não se preocupa com as ovelhas. Não evangeliza, não aconselha, não visita os membros da sua igreja, não ensina a palavra, e os seus olhos estão voltados para si mesmo. Ao abandonar as ovelhas, isso a gente tem visto muito, as ovelhas ficam chateadas, algumas se escandalizam, outras se afastam da igreja e até mesmo da presença de Deus. E quando isso acontece, irmãos, essas ovelhas se tornam presas fáceis para o encardido. E uma coisa é certa: Deus vai requerer a prestação de contas daqueles que por sua causa essas ovelhas se perderam e se tornaram presas fáceis para o inimigo. Está escrito, não sou eu que digo: da sua mão, das suas mãos, demandarei as minhas ovelhas, e elas deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Elas não lhe servirão mais de pasto. Palavras descritas no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 7 ao 10. A segunda advertência aos pastores: ai dos pastores mercenários que trabalham pelo benefício que o ministério proporciona.
Essa advertência é para os pastores que engordam com os dízimos, as ofertas dos fiéis que trazem à igreja. A palavra é clara. Esses pastores se vestem com luxúria, comem, bebem, adquirem bens com o dinheiro da igreja. Irmãos, eu não sou contra o pastor receber um salário da igreja digno para que ele possa viver. Não sou contra que um pastor tenha até um alto salário pelo trabalho que ele realiza. Não. A própria Bíblia diz que o pastor, ele tem de ver o seu trabalho. Então, ter um alto salário oferecido pelos membros da igreja, pela comunidade eclesiástica, não é ruim e não é condenável. É condenável quando um pastor tem um alto salário, ele come a gordura das ovelhas e não tem tempo para apacentar as ovelhas. Ou seja, ele tem um trabalho, mas não cumpre com a sua obrigação. E, infelizmente, um grande número de pastores estão preocupados apenas com o crescimento financeiro da igreja. Mas eles se esquecem que a principal coisa de uma igreja é apacentar as ovelhas. Sim, apacentar a ovelha. Essa é a obrigação do pastor. Com ou sem salário. Se você é pastor, a sua obrigação, o seu dever é apacentar as ovelhas. A terceira advertência para os pastores: ai dos pastores que desprezam as ovelhas carentes. Sabe, irmãos, nós já falamos disso. Mas infelizmente muitos cristãos enfraquecem na fé. E quando a ovelha enfraquece na fé, ela precisa de ajuda. Uma ajuda espiritual que venha do seu pastor. Uma ovelha enfraquecida, espiritualmente, vamos dizer, ela está em crise. Ela pode estar quebrada, ela pode estar magoada, ela pode estar doente, chateada, escandalizada, desgarrada. E quando ela se desgarra do corpo, ela se torna uma isca fácil para o encardido. Isso é muito comum, irmãos. Em todas as igrejas isso é comum. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Hoje, existem mais pessoas fora da igreja do que dentro das igrejas. Olha, se todos aqueles que aceitaram Jesus um dia, todos aqueles que procuraram uma igreja evangélica e ficaram por algum tempo nela,
Se todos estivessem dentro das igrejas, nenhuma igreja suportaria a quantidade de pessoas que estariam lá. Teria de estar constantemente aumentando os templos. Mas isso não é o pior ainda. Existe mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. Não é o pior. O pior é que existem muitos cristãos, milhares e milhares de cristãos, perdidos dentro da casa do Pai. Eles estão na casa do Pai e são perdidos lá dentro. O verdadeiro pastor, ele tem unção. Ele foi qualificado para isso. Deus deu-lhe força, coragem para ministrar a essas ovelhas. Ovelhas carentes, que precisam ser renovadas e, se necessário, precisam ser carregadas. Sim, carregadas no colo até ser restabelecida. Isso dificilmente a gente vê nas igrejas. O fulano saiu lá, foi para o mundo. O mundo para ele é melhor. Nem sabe a causa, o motivo por que ele saiu. Nem sabe o porquê que aquela pessoa se desgarrou, se tornando uma presa fácil para o inimigo. Mas não estão preocupados também se ele saiu e por que saiu, não. Você pode ter certeza, se essa pessoa tivesse um dízimo alto, o pastor ia lá procurar ele, ia fazer de tudo para que ele voltasse, oferecer cargo. Mas muitas vezes a pessoa sai, ela se desgarra, porque ela ficou chateada, ela ficou escandalizada com coisas que ela viu na igreja. Embora isso não seja motivo para ela se desgarrar. Que cada cristão, ele deve ir na igreja para cultuar a Deus. Ele deve ir na igreja por causa de Deus, não por causa de qualquer ser humano que está lá na frente, por melhor que seja o ser humano. Mas, independente de qualquer coisa, irmãos, a ovelha quebrada e doente, ela precisa de uma cura física. Mas não é só a cura física. Ela também precisa de uma cura espiritual. E o verdadeiro pastor, ele vai procurar meios espirituais para que, através do Espírito Santo, ele possa quebrantar o coração dessas ovelhas. É diferente do doente espiritual. O doente espiritual necessita de atenção especial. Uma atenção especial para ele ter forças para prosseguir na caminhada. Ter forças para se consertar com Deus. O doente espiritual precisa da palavra. É diferente do doente físico. O doente físico,
Muitas vezes ele necessita apenas de uma palavra amiga. Outras vezes ele precisa de ajuda financeira. Ele precisa de ajuda para comprar medicamentos, os remédios necessários, muitas vezes até o próprio alimento. Quantas e quantas pessoas nós temos dentro de uma igreja que essa pessoa não tem o que comer em casa. Falta de tudo. Então é preciso conhecer mais de perto as ovelhas. As ovelhas desgarradas, irmãos, elas estão abandonadas. Elas estão vivendo num mundo à mercê do próprio destino. Eu já falei, ovelha desgarrada é presa fácil para encardido. Porque ela está entregue à rapina. Ela é maltratada, ela é ignorada, ela está perdida, ela não tem uma direção. Infelizmente, o pastor infiel, ele não busca essa ovelha perdida. Ele não busca a ovelha desgarrada. Eles se esquecem que a prioridade de Deus não é pela ovelha sã. Cristo Jesus mesmo falou, ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que estão doentes. É verdade que a intenção de Deus é salvar a todos. Ele deseja salvar a todos. Mas ele levantou pastores para apacentar e buscar aquela que está perdida. Sabe, irmãos, essas pessoas que estão desamparadas, estão afastadas, elas verdadeiramente são perdidas. Mesmo porque elas são separadas de Deus. Elas se afastaram de Deus. E o encardido não quer nada com elas, não. O encardido é inteligente. Ele não é burro. Ele sabe muito bem que, embora essas ovelhas estejam perdidas, elas conhecem a verdade. E você pode ter certeza de uma coisa: quem conhece a verdade jamais poderá servir o inimigo. Se você conhece a verdade, você não vai servir jamais o inimigo. E o inimigo não quer nada com elas, a não ser maltratá-las. E ele coloca no caminho dessas pessoas desgarradas provas, doenças, lutas, enfermidades. Sim, enfermidades. Eu costumo dizer que quando você está fora da igreja, você não tem a proteção de Deus e não tem amizade com o diabo. Ele vai pisar. Ele vai tentar te colocar cada vez mais para baixo, para que você desista de uma vez por todas de Deus. A quarta advertência
que nós podemos tirar essa noite desses versículos: cuidado com os vícios. Vício? Ah, pastor, tem vício? Muitos. Sabe, irmão, o pastor infiel, em vez de qualidade, ele apresenta vícios. Vícios que são nocivos para a igreja de Cristo. Vícios nocivos para a igreja de Cristo Jesus. Esses pastores, eles dominam suas ovelhas. Eles não pastoreiam, eles dominam suas ovelhas. Dominam com rigor, com dureza. Eles priorizam a doutrina entre aspas. Eles não agem com amor e, portanto, priorizam a punição. Se tornando para os fiéis um fardo pesado. E muitas vezes pessoas, fiéis verdadeiros, se afastam da casa do Pai. Outros se tornam verdadeiros promotores de concertos de música, com a única finalidade: atrair para a igreja jovens. Os jovens gostam de música? Claro que gostam. Esses pastores, eles colocaram em suas cabeças que o jovem não quer ler a Bíblia, não quer ensino bíblico, porque isso se tornou insuficiente para eles. Então, para trazê-los para a igreja, eles promovem shows e acham que ele deve dar a eles aquilo que eles querem. Medo engano. Você tem de ensinar a palavra de Deus. Que haja a música. Que haja. Mas que, em primeiro lugar, seja ensinado a palavra de Deus. Há pastores que se entregam ao mal, a falsas doutrinas, se envolvem com relacionamentos pecaminosos, pregam e ensinam falsas doutrinas, rejeitando a sã doutrina. Esses pastores dão grande importância aos direitos humanos, às coisas mundanas, e se tornam levianos com a palavra de Deus. A quinta advertência, irmãos: ai dos pastores e líderes que não estão comprometidos com o fortalecimento e a proteção da Igreja de Deus. Ai desses pastores. A grande verdade, irmãos, é que as igrejas nos nossos dias estão alicerçadas na Bíblia Sagrada. Essa seria a grande verdade. Mas, infelizmente, a Bíblia Sagrada e o ensinamento bíblico
está se tornando cada dia que passa mais raro. Há muita promoção, há muita festa, pouco ensinamento. Infelizmente, uma grande parcela das igrejas existentes, elas têm permitido que falsas doutrinas, que o mundanismo adentrem as suas portas. Uma coisa é certa, irmãos. Embora essa degradação seja real, eu creio, eu tenho certeza que Deus tem reservado igrejas e pastores fiéis à sua palavra e que reverenciam a Deus. Ele falou que nunca nos abandonaria e Ele é fiel. Ele tem reservado milhares de igrejas e pastores fiéis que estão cumprindo com aquilo que foi determinado. Mas a Bíblia nos fala que vai haver uma grande apostasia nos últimos dias. Nessa última hora, eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. A palavra diz que a apostasia, a rejeição e o afastamento da sã doutrina será a tônica para a aceitação do erro e da heresia. Nós estamos vivendo esses últimos dias, irmãos. Nós estamos vivendo nos dias onde muitos líderes se autodenominam cristãos e homens de Deus. E essas pessoas têm causado grandes danos à igreja. Eles têm ferido muitas pessoas do povo de Deus. Eles são responsáveis por milhares e milhares de pessoas que têm se perdido. Se perdem pelo caminho todos os dias. Esses falsos líderes, eles querem agradar, é verdade. Eles querem alcançar a aprovação dos homens. Mas eles não se importam se estão ou não sendo aprovados por Deus. Eles não se importam se estão caminhando a obediência a Deus, se estão firmes à sua palavra. Eles estão esquecidos que a sua missão é levar o povo mais para perto de Deus. Quanto mais perto de Deus o povo estiver, mais forte ele fica. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Embora toda essa turbulência, ainda não é o fundo do poço. Não é o fundo do poço.
que a palavra de Deus diz que vem dias que haverá fome sobre a terra. Não estou falando de fome material, não. Essa já existe. Eu estou falando fome espiritual, fome de ouvir as palavras do Senhor. Não são palavras minhas, não. Isso aí está declarado lá no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Fome de ouvir a palavra de Deus. Essa fome, irmãos, ela vai ser atribuída e colocada no nosso meio. E também vai ser cobrada dos pastores maus, dos falsos pastores, dos falsos líderes, pastores mundanos, e deixaram de cumprir com suas obrigações para o fortalecimento e proteção da Igreja de Cristo nessa terra. Infelizmente, os maus pastores não são novidade para Deus. Não. Pastor que procura agradar ao homem, ele não faz diferença entre o santo e o profano. Ele não conhece essa diferença. Uma coisa é certa: Deus atribuiu um encargo aos pastores. E esses pastores têm grande responsabilidade. Mas poucos encaram com seriedade. Amém.